eu sou a Márcia Nascimento, advogada há 11 anos, trabalho com direito de família e sucessões e sou o host do De Salto Pode. Eu sou a Cris, sou assessora em cidadania portuguesa e bacharel em direito. Junto nós comandamos o De Salto Pode. Hoje teremos o prazer de receber a Priscila Lacerda. Ela é gerente de investigação do maior e-commerce da América Latina, que tem operação em vários países, que é Brasil, Argentina, México, Colômbia, Chile. Também mãe do Luca e uma mulher que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente e o prazer de ver ela evoluir. A gente se conheceu muito novinha ainda na faculdade e eu tive o prazer de participar, né, dessa evolução dela. A gente já se conectou na vida, já se desconectou uma época e hoje a gente tem uma relação muito boa, muito gostosa, de que quando a gente sempre tá junto, a gente não está junto sempre, mas quando a gente tá junto é sempre muito bom e sempre muito especial. Antes de continuarmos, eu quero pedir para que vocês sigam a Maria, ela é nossa patrocinadora, o @ dela é Maquiei Gostei. Siga também as nossas redes sociais, De Salto Pode, o nosso @ é De Salto Pode no Instagram. Você possa curtir, que você possa comentar, que você possa aí comentar quais os assuntos que você gostaria que nós estivéssemos trazendo no nosso podcast. Inscreva-se também no nosso canal no YouTube. Hoje vamos falar sobre as dificuldades de ser mulher e o eterno equilibrar pratos, como profissional, como mãe, relacionamentos, a dificuldade de ter uma rede de apoio, como o mercado de trabalho às vezes dificulta a inserção de uma mulher que é mãe, né? Que às vezes a gente tem muita dificuldade por sermos mulheres, enfim. Hoje, no mundo corporativo, eu vejo que ele é exigente de maneira geral, tanto para o homem quanto para a mulher. Mas para a mulher, isso dobra. A mulher mãe, ela é cobrada de com quem vai ficar seu filho, quem vai levar ele pro médico caso ele ficar doente, você tem um companheiro, enfim. Hoje o mundo corporativo para a mulher ele é muito mais pesado, porque além de a mulher ter que provar que ela é boa, ela tem que provar que ela é melhor do que o homem. E essa dificuldade a gente vê enquanto mãe, mulher e profissional. Nossa convidada de hoje, ela é gerente do Mercado Livre. Ela começou na faculdade de Direito aos 19 anos. Sempre trabalhou muito, sempre estudou muito. Às vezes trabalhava em 2 empregos, mas não deixou de viver a sua vida como uma boa jovem. Sempre focada, sabia onde gostaria de chegar. E nós vamos conhecer um pouquinho hoje da história dela, os altos e baixos, como que foi a sua caminhada, o que ela trouxe de lição, né, dessa jornada, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito da história dela. Seja muito bem-vinda, Priscila. Muito obrigada, Márcia. Obrigada, Cris. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Antes de começarmos, queremos saber da Priscila. Nós temos um quadro, Priscila no podcast, que é Minha Vida em 5 Minutos. Senhor, meu Deus. Tá, vamos lá. Minha vida em 5 minutos. Eu sou filha de pais nordestinos. Na verdade, eu sou nordestina, nasci no Nordeste, vim pra cá com 6 meses, assim, amo minhas raízes, fico muito irritada, inclusive pra quem fala, não, você é paulista, né, porque tava aqui desde 6 meses, nordestina, filha de família nordestina, de pessoas que vieram do interior do Ceará, que tiveram que lutar muito pra conquistar. Meu pai e minha mãe são uma grande referência pra mim, né, de pessoas que realmente lutaram. Eles se separaram quando eu tinha 6 anos. Aí entra uma história um pouco atípica, porque eu fui morar com meu pai, né? Então é um pouco diferente da normalidade. E aí acho que eu começo a ter um pouco de dificuldade ali, né, entre o início da minha juventude, adolescência, porque eu tive madrasta, né? Então, madrasta de fato. Mas isso ao mesmo tempo me tornou um ser humano muito resiliente. Então eu costumo sempre agradecer ao universo, à espiritualidade, a tudo que eu tinha que viver de fato naquele início da minha vida, porque me transformou e me trouxe para onde eu estou hoje. Então eu sou realmente de fato agradecida. Inicio a faculdade aí de Direito, né, que era sempre o meu sonho, então eu sempre soube que eu queria fazer Direito, eu quis ser advogada, eu quis ser delegada, eu quis ser promotora, né, até que eu
por sorte aí, pelos caminhos, no terceiro ano da faculdade, eu começo a trabalhar na área de compliance, de investigações de uma multinacional, onde não se falava ainda de compliance no Brasil, onde não era um tema de investigações corporativas, né? Não era conhecido ainda no Brasil. Então eu tive essa profissão, que foi a profissão que me escolheu e eu também escolhi. E desde então, há 13 anos, eu estou aí nessa profissão. Tive um casamento, que eu chamo um casamento de muito sucesso, né? Não é porque terminou que ele não foi de sucesso, foi um casamento de sucesso, onde o fruto, que é o Luca, que é a coisa mais importante, é um ser humano incrível, muito legal. Então eu sou mãe do Luca. E hoje, como vocês falaram, sou gerente aí da área de investigações do Mercado Livre. Mas se eu pudesse, em 1 minuto, dizer quem a Priscila é, independente de toda essa trajetória, eu acho que eu sou uma pessoa que eu sou muito positiva, sou muito otimista, eu escrevo o que eu quero na minha cabeça, eu realmente, desde muito jovem, eu tava comentando agora com você, né, Márcia? Sim. Que pra mim até falei, nossa, isso é muito a minha essência. Então, assim, hoje eu tenho coisas e eu vivo coisas e eu tenho momentos da vida que eu falo, eu sonhei com isso quando eu tinha 14, 15 anos. Bacana. Então isso pra mim é muito a minha essência, sabe? Se você for perguntar pra qualquer pessoa, todo mundo vai falar assim, não, a Pri é super otimista, né? Ela realmente olha, eu costumo olhar tudo pelo copo mais cheio, de fato. Então acho que isso é muito a minha essência, muito família, amo viajar e é isso, gente. Gente, eu sei que vocês devem estar pensando assim, desde muito jovem, nossa, mas como assim? Ela deve ter uns 22 anos, né? A carinha, né? Só a carinha, né? Só a carinha. Que bom, né? Tá ali bem conservada no formal, né? Verdade, daqui a 20 dias eu completo 34 anos. Gente, inacreditável, né? É verdade, eu acho que a genética aí da minha mãe e do meu pai, né, eu tive sorte, porque de fato a minha mãe é linda, ela é muito jovem, né, ela tem 55 anos e todo mundo dá 40 pra ela, assim, então tive sorte, meus pais me privilegiaram, viu? Nós revelamos, gente, a idade da Priscila, porque senão vocês pensariam que nós estaríamos entrevistando crianças aqui. E não é o caso. Bom, verdade. Pri, fala pra gente como que foi passar por essas transformações, né? Ser mãe, a encarar o divórcio e manter uma carreira tão exigente. Quando eu faço uma autoanálise, porque várias vezes eu reflito sobre isso, porque de fato não foram momentos fáceis, né? Primeiro, eu acho que eu escolhi muito bem as minhas companhias. Então, isso é muito importante, porque a gente não vive só, não adianta, a gente não consegue sozinho. E eu sempre fui uma pessoa que eu sempre pedi muita ajuda, sabe? Eu preciso de ajuda. Então, enquanto eu estive casada, a gente teve uma relação que era uma relação de muita cumplicidade e amizade, né? Tanto que acho que é por isso que a gente acabou mudando ali os nossos sentimentos e acabamos nos separando, porque a gente não era mais marido e mulher, mas a gente era muito amigo. E essa pessoa, né, que é o pai do meu filho, ele foi uma pessoa que realmente me deu muito suporte, me deu muito empoderamento, e ele era uma pessoa que de fato exercia a paternidade. Então acho que esse foi o diferencial que me ajudou a conseguir, né, crescer a minha carreira. Eu tive como que fala? Algo não muito comum na minha vida, eu fui promovida grávida, né? Eu estava grávida, entrando de licença maternidade e recebi a informação que eu tinha sido promovida para gerente. Então, assim, quando eu faço uma análise, eu percebo que eu tenho que agradecer as escolhas que eu fiz de pessoas ao meu lado. Eu sempre tive a minha família muito acolhedora, o pessoal sempre ajudou bastante. Então, eu acho que ninguém consegue sozinho, de fato. E eu sou a prova viva disso, de que ninguém consegue sozinho. Sou muito grata, porque eu conseguia ser esposa, conseguia ser dona de casa, né? Porque era uma pessoa extremamente colaborativa, então isso ajuda. E eu conseguia, de fato, focar no meu trabalho também e era entendido. Quando o Luca nasceu, as atividades, elas eram todas compartidas, né? Então eu realmente sentia que eu tinha ali uma pessoa muito parceira e eu acho que isso me ajudou a não ser aquela mãe que ficou sobrecarregada e não conseguiu continuar a carreira. Quando veio o divórcio, foi um momento de muita dor e de muita dificuldade, porque a sociedade, ela faz você entender que você está fracassando. Sim. E eu precisei lidar muito tempo com isso. Então, para eu realmente, de fato, sair do casamento demorou mais de 1 ano.
né? Pra eu de fato entender, eu busquei muito autoconhecimento e aí essa fase foi uma fase realmente complicada, porque eu tinha a sensação de fracasso interno. Hoje, eu seria mais leve comigo mesma. Hoje eu já não me importo tanto com o que a sociedade dita. Hoje eu já entendo que eu preciso buscar dentro de mim, que eu preciso buscar... Eu sempre falo da espiritualidade porque foi ela quem me guiou, quem me acalmou e quem me disse, sim, tá tudo bem, né? Vocês mudaram e você precisa sair desse casamento. Quando de fato eu entendi, foi mais leve. Mas enquanto eu ficava fazendo as cobranças exacerbadas pelo olhar sempre da sociedade, eu não dormia, né? E meu filho tava ali com 2 anos de idade, eu tava no trabalho ainda, era pós-pandemia. Então, assim, era uma cobrança muito forte, mas eu acho que eu acordei rápido para o autoconhecimento, para entender que talvez era o momento de realmente sair daquela relação. E quando eu entendi que eu deveria olhar para minha vida como algo único, especial, uma história exclusiva e não me comparar com outras pessoas e nem os julgamentos, foi muito mais fácil. Aí foi muito leve, de fato. Não é que não seja doloroso, é difícil, né? Libertador, né? É libertador. E foi uma virada de chave, que aí é o que eu falo muito de você chamar muito pro universo, porque eu tava me separando, foi quando chegou o emprego do Mercado Livre, que era o que eu sempre sonhava. Então eu estava 7 anos em consultoria, eu amava o que eu fazia. Eu tinha acabado de ser promovida de novo, né? E aí, acho que quando eu descansei a minha mente e o meu coração, veio essa oportunidade, que é onde eu estou até hoje. Então, assim, calhou muito, porque eu saí do casamento, mas com essa nova oportunidade, então eu consegui canalizar as energias em outro lugar. E aí eu consegui, acho que, seguir sem tanta dor e pressão, né? E sempre com a ajuda, porque o Luca, a gente se separa, mas o pai continua exercendo o seu papel de guarda compartilhada, então sempre com aquela ajuda muito presente. Então, acho que não foi fácil, mas a vida foi me entregando algumas situações que talvez eu tenha conseguido ali sair bem, né, desse momento. E assim, amiga, você saiu da Ernst Young, né? Ela trabalhava na Ernst Young, que é uma empresa também já top. Muito top, exato. E eu lembro quando você ganhou o Luca, que você tinha comentado que você tinha sido promovida logo na sequência. Não, sim, de licença maternidade. Isso é muito legal. E foi assim, a Ernst Young, eu peguei uma fase que a empresa estava mudando bastante o conceito de inclusão real de mulher, né? Porque assim, você fala, é muito bonito você dizer, nós temos tantas mulheres, né? Tantas mulheres na liderança, empoderamos as mulheres, mas o empoderar e incluir a mulher de fato é ela dizer o seguinte, eu preciso sair 5 horas todos os dias porque eu preciso buscar o meu filho na escola. Entendeu? E isso não ser impeditivo para ela ser considerada uma mulher que, nossa, mas ela vai embora 5 horas, ela não faz hora extra, né? Então, a inclusão, ela tem que ser real de fato. Então, assim, eu acredito que eu tive um privilégio de começar numa empresa, né, que estava mudando a mentalidade. A Ernst Young era uma empresa extremamente conservadora e nos anos que eu estive, ela estava mudando muito o seu conceito, até de vestimenta, de inclusão e etc., e eu fui muito acolhida. Eu tive uma gravidez muito tranquila, que também a gente sabe que isso ajuda, é um privilégio, mas eu tinha colegas de trabalho que não tiveram uma gravidez tranquila. E eu via a preocupação, eu via também a luta, às vezes, porque assim, a empresa ela tem uma cabeça, mas os líderes precisam acompanhar essa cabeça, né? Então, assim, eu acho que a gente tá vindo numa sociedade onde não estamos no melhor lugar ainda tem muita coisa para fazer, mas a gente começa já a ter uma mudança de fato, de que se incluir mulher é incluir também, né, tudo que ela possa representar, então maternidade, as dificuldades, né, você respeitar ali todas as limitações que ela possa ter em relação, porque tem um filho, porque tem outras coisas, né. Mas tinham muitas pessoas em outras áreas, por exemplo, que já não era assim. Porque a realidade de um é totalmente diferente da realidade do outro, então, assim, né? eu lembro que eu escutava outras áreas, que eram áreas um pouco mais agressivas, né? Que tinham muito mais deadline, muito mais prazo. E eu via muitas mulheres
que pediam demissão. Eu via muitas mulheres que para chegar na sociedade, que era o nível mais alto ali dentro da carreira, que abdicaram de ser mães, né? Que falaram assim, não dá pra eu ser mãe agora, porque a gente trabalhava 14, 16 horas por dia, né? Você tinha deadline pra entregar projeto, cliente, você tem que trabalhar muito. E ia deixando pra depois, né? Ia sempre colocando, né? E eu escutei já de muitas mulheres, né? Poxa, eu tô aqui agora com 40 anos, né? E eu cheguei, alcancei todo o meu sonho da minha carreira, mas não sou mãe, e que sofreram para engravidar, fizeram todo o processo de fecundação, que é um processo difícil, que é um processo doloroso, porque elas optaram em ter que escolher a carreira, né? Então, assim, existe os dois mundos, existe de fato, é complicado, mulheres que pediram demissão e tudo, mas eu vejo que a gente vem vindo numa mudança no mundo corporativo, especialmente as grandes empresas, né? Elas estão trazendo uma mudança, porque a sociedade, ela tá aí, né? A galera tá chegando, a geração Z tá chegando e tá assim, gente, ou vocês mudam ou vocês não vão se adaptar e a gente não vai conseguir, não vai ter mais empresa, né? Porque é tudo muito rápido, tudo acelerado. Precisamos mudar. E a maternidade, ela é um ponto, né? De bastante... Vou voltar um pouquinho, Priscila, em relação ao seu casamento, né? Uhum. Trabalho 11 anos com direito de família e sucessões, mais focada, normalmente faço muito divórcio. E uma coisa que foi muito interessante que você falou, é a forma que vocês se separaram, a forma que foi conduzido tudo isso, como que foi o relacionamento de vocês após o divórcio, a guarda compartilhada. Eu não vi você reclamando do seu esposo, que muitas vezes acontece. Então a gente trabalha com direito de família, são tantas coisas que a gente... Ontem era 21 horas, eu comecei uma reunião, eu terminei 23 horas falando sobre divórcio. Então a gente faz reunião sobre divórcio todos os dias. E as realidades, elas são muito difíceis, elas são muito diferentes. Então tudo que você falou aí parece um sonho, né? Porque infelizmente as minhas clientes não têm vivido esse sonho que você viveu. De ter um parceiro que era ajudador, que colaborava, que continua tendo que vocês continuam tendo uma relação saudável, porque é muito o oposto do que as pessoas vivem, né? Isso aí que aconteceu com você, eu acredito que aconteça com a minoria das minhas clientes, das mulheres em geral. Porque a realidade é o quê? É o pai que não quer pagar pensão, é o pai que não quer ver o filho, que não quer pegar o filho, ou quando tá casado é o pai que não ajuda dentro de casa, que não troca uma fralda, que não faz um alimento, não ajuda em nada. Então essa né, Cris? Sim. Não sei qual que é a realidade da Cris, né? A Cris não vai nos ela não vai expor, hoje. Não vamos expor hoje. Deixa para o momento. Deixa para o momento. É segredo, é segredo. Mas assim, eu tenho uma pessoa em casa que me ajuda bastante. E esses dias eu tava até comentando, eu falei assim, se eu cheguei onde eu consegui chegar, com certeza foi por causa da rede de apoio do meu esposo. Porque quantas vezes ele chegou e foi fazer alguma coisa que era minha obrigação como esposa. Às vezes eu tava em casa, porque querendo ou não, a gente traz isso, né? De que, tem coisas que são da mulher. Tem coisas que são da mulher. E quantas coisas que ele fez. Então, assim, isso com certeza ajudou você também, quem você é, as coisas que você conquistou. E eu tenho muita gratidão. E mais, Márcia, eu queria tocar num tema um pouco polêmico, mas é uma percepção muito pessoal minha. Eu acho que o ser humano, ele é muito natural. Pro ser humano, não vamos falar de gênero, de homens e mulheres, tá? Mas é muito natural ele entrar numa zona de conforto, né? Então, se tem alguém fazendo por você, exatamente, é muito melhor. Então, venhamos e convenhamos, né? A gente ter uma rede de apoio em casa paga, ter alguém fazendo a sua comida, ter alguém lavando sua roupa, passando sua roupa, seja paga, alguém te ajudando, isso é muito confortável. A gente vem de uma sociedade muito machista, certo? E dentro desse conceito machista, existe um conceito de que só a mulher, ela tem a capacidade, de fato, de ser materna. Quando a gente vem para esse conceito, a gente analisa isso. Então, o que isso quer dizer? Vou usar um exemplo. Essa semana nós estamos de guarda compartilhada, o Luca está com o pai. O Luca teve febre ontem na escola. E aí, a gente, como era a semana dele, a responsabilidade é dele, sim, de buscar o Luca na escola e de levar o Luca pro hospital. E eu monitoro por telefone, tá tudo bem com o Luca? Tá tudo bem. E aí eu tava na academia, né? E aí a professora da academia falou assim pra mim, tá tudo bem com seu filho? Eu falei, nossa, tá com febre. Ela, você tá aqui? Como assim? Né? Eu falei, mas ele tá com o pai. Aí ela,
Nossa, mas o meu marido... E ela é casada. Ela, eu não confio que o meu marido... E aí me deu um estalo, que é uma coisa que realmente eu acredito. Se eu pudesse dar um conselho, por que eu acho que foi fácil? Não é porque eu sou muito legal e ele é muito legal. Não é por isso. É porque eu entendi, e aí eu falo que nós mulheres precisamos entender isso, de que eu não vou ser a salvadora e não é só eu que tenho a capacidade de cuidar do meu filho. Então, assim, não vai ser só eu que vou saber trocar meu filho, dar o banho, colocar a melhor roupa, fazer a melhor comida, medicá-lo, colocar ele para dormir. Nós, mulheres, nos condicionamos a isso. A sociedade nos condiciona de que só a gente consegue fazer. Então você acaba alimentando muito esse comportamento do masculino, mas não só porque eles são homens, porque é confortável. Se a sua mulher tá ali fazendo tudo e você não vai fazer nada, não é legal? É legal. Fica lá assistindo televisão, deixa a mulher trocar o bebê. Mas não é porque talvez ele seja um inútil, um cara que não vale nada, um escroto, que é o que a gente costuma dizer. É porque, infelizmente, a gente vai entrando numa dinâmica familiar muito machista e que uma hora isso vai implodir, porque ninguém aguenta. E também eu acho que tem muita questão de como foi o relacionamento dele com a mãe, né? Porque tem mães que são muito protetoras, né? E aí são coisas que você consegue analisar, e aí é o que eu falo, escolha muito bem com quem você vai andar, as suas companhias, as pessoas que estão ao seu redor, né? Se você vê que é uma pessoa que teve uma educação, que a mãe fez tudo, ele naturalmente ele não vai ser um homem proativo, mas você pode no namoro, no conhecer, né, que é o melhor dos mundos, é que a gente sabe que às vezes a gente acaba engravidando e aí já entra no casamento. Então, assim, é uma análise também. Por que o meu divórcio talvez não tenha sido tão catastrófico? É porque eu sofri menos? É porque ele sofreu? Não é por isso. A gente sofreu muito. Tinha hora que eu tinha vontade de esmurrar ele, né? Há 2 meses atrás, inclusive, eu acho que eu passei uns 30 dias com muita raiva porque a gente estava em discordância. Mas eu acho que tem muito mais a ver com o meu autoconhecimento, o meu preparo emocional, a questão da espiritualidade. Se fosse um divórcio que tivesse acabado com traição, com alguém sofrendo muito, com muita dor, eu sou uma pessoa que, de fato, e aí qualquer relação minha, eu estabeleço o seguinte: se você não quer estar comigo, é porque não tem que estar, e tá tudo bem. Eu vou sofrer? Vou, mas pode ir, né? Então eu acho que o nível de autoconhecimento, espiritualidade, você acaba se equilibrando um pouco. Muita terapia, tá, gente? Terapia. Você acaba se equilibrando e, de fato, você não vai tratando aquela pessoa como teu inimigo, mesmo que ela não faça o que você quer, mesmo que ela não haja como você quer. Eu sei, e aí eu tô falando que aqui a gente talvez, se todo mundo conseguisse ser assim, a gente resolveria 80%. Eu sei que tem os 20% que são pessoas realmente aí, que são, né, pessoas ruins, que não são colaborativas e querem realmente, seja um homem ou uma mulher, dificultar a vida na separação. Mas é mais uma mudança de mentalidade mesmo, sabe? De não colocar tanta dor e tanta amargura e tanta falta de perdão em cima desse tema. Então acho que é muito mais por isso. Não porque foi fácil, nem por nada, mas eu sou uma pessoa que eu perdoo. Eu realmente perdoo, assim, acho que eu aprendi na vida a perdoar, né? Porque se eu não perdoasse, não sei, acho que eu não estaria nem de pé, de tantas situações que eu vivi na infância e adolescência. Então, talvez ressignificou, né? Muita as dores, coisa, né? Muita coisa, assim. Então, acho que ter sofrido muitas situações... Eu sofri muitas situações de extremas agressões psicológicas, né? De muitas agressões psicológicas. Então, você ter uma madrasta ali o tempo todo te agredindo psicologicamente, né? E mostrando o quanto você era separada daquela família que ela construiu depois, te torna uma pessoa amargurada, né? E aí você tem que realmente ressignificar, porque senão você não segue, né? Não adianta. Você falou uma coisa que eu achei muito interessante e que aconteceu comigo quando eu estava internada esses dias. A gente sempre acha que a gente... pelo menos eu tenho isso, né? De achar que sempre sou eu que vou ser o suficiente pro meu filho. Que só eu vou fazer a boa comida, só eu vou dormir com ele só vai dormir comigo. E aí, de repente, eu fui pro hospital e fiquei internada. E ele 4 super dias. sobreviveu. E dormiu bem. Foi me visitar e foi embora me dando tchau. É isso.
Aí você pra analisar e pra pensar. Quem tava sofrendo? Eu estava sofrendo. Eu estava ali. Eu falei, gente, meu filho tem 3 anos e ele nem pensou e falou assim, ai, mamãe, quero ficar com você. Não. Quem teve vontade de chorar? Eu só não tive, chorei, fiquei mal, assim. Porque eu tava pensando assim, quando a Heloísa nascer, eu falei, como que eu vou fazer? Vou pro hospital, vou ficar dias no hospital, como que vai ser isso? O Benjamin vai visitar, não vai visitar? Ainda tava nessa... Ainda estou, né, nesse dilema, se leva, não leva, tal. Aí eu falei, mas ele não vai conseguir dormir sem mim. A vida segue. Meu Deus. Isso... Alguém avisa. Não, isso é muito interessante da gente pensar assim, né? Porque a gente acha que a gente é o centro, né? A mulher que se coloca, né? Eu me colocava como centro ali de tenho que resolver todas as coisas, tenho que fazer tudo pra todo mundo. E aí, por uma questão que aconteceu que eu não tinha controle, que ninguém tinha controle, a vida seguiu pra todo mundo. E o aprendizado pra todo mundo chegou. da minha casa. E aí você acaba carregando um fardo muito pesado, né? Exatamente. No entanto que às vezes você fica muito cansada, não só fisicamente, mas mentalmente, Sim. por conta de todo esse fardo que a mulher Exato. carrega. Que a mulher, ela mesma, a gente mesmo, né? gente Eu se mesmo cobra. coloquei sobre mim esse fardo e pra mim é muito pesado, mas mesmo assim, Cris, e assim, a gente tá falando de uma cobrança da mulher que é a maternidade. Mas a gente tem a cobrança Nossa. que a mulher tem que ser a cuidadora do lar, a gente tem a cobrança que a mulher tem que cuidar da mãe, do pai. Então, se a mãe e o pai ficam doentes, né? E tem ali todos os irmãos, mas sempre é a mulher dos irmãos, é a mulher que vai ter a responsabilidade maior, né? E em outras coisas também. Então, assim, eu acho que quando a gente começa a ter esse auto... Eu falo pra vocês de uma forma muito tranquila de fato. E assim, existe julgamento. Até ontem eu tava comentando sobre isso e eu senti um pouco de julgamento, que eu falei assim, mas você vai... Eu vou viajar agora no final do ano. Era pro Luca, esse ano novo não era pra ser meu, era pra ser do pai, e eu planejei todo o meu ano novo. E agora a gente vai mudar, porque o pai vai ter um bebê, tudo, né? E o Luca vai viajar comigo. E aí eu falei, eu vou precisar de uma babá. Como assim? Não, passa o ano novo com seu filho. Eu falei, não, eu tenho uma programação. Vou passar o meu ano novo aonde eu projetei passar o meu ano novo, não cabe o meu filho, mas o meu filho vai estar com o avô, com a avó, né? Ele vai estar na viagem. E assim, pra mim isso é sem peso realmente, sabe? Porque eu entendi que o meu filho precisa ter outras pessoas pra cuidar dele. outras pessoas que ele Outros confie. vínculos, outras pessoas de confiança, né? Então, e eu vou falar pra vocês, assim, eu me questiono em muitas áreas da minha vida, mas a maternidade, eu ainda não cheguei naquela cobrança de estou sendo uma boa mãe ou não, sabe? Eu me sinto realmente muito realizada. O Luca, ele facilita muito as coisas também, não posso ser hipócrita, né? Porque o Luca, ele é uma criança muito tranquila. Continue assim, meu filho, por favor. Mas eu realmente acho que tem muito a ver com a gente, sabe? A gente mudar, né? A gente ter um comportamento diferente. E aí você acaba influenciando todo o seu meio e as coisas ficam um pouco mais fáceis. E aí você consegue focar no teu trabalho. É verdade. Né? Mudando um pouquinho de assunto, mas falando também de algo que você falou lá atrás, que você falou que quando você era muito jovem, 14 anos, você já via lá na frente coisas que estão acontecendo agora. Você imaginava que você ia chegar onde você chegou hoje? Era algo que você tinha assim em mente? Eu sempre tive eu sempre fui muito ambiciosa, né? Eu sou uma pessoa ambiciosa, mas eu tenho uma ambição de admiração, de ser reconhecida, de impactar o mundo de alguma forma. Então eu sempre quis isso, eu sempre quis ser grande para impactar o mundo de alguma forma. Então acho que é por isso que essa profissão era uma profissão que me chamou tanto e que eu me adaptei tão bem. Eu nunca imaginei muito a minha carreira profissional, assim, aonde eu iria estar. Hoje eu consigo me imaginar mais aonde eu quero chegar, mas com 14, 15 anos, não. Com 14, 15 anos era mais sobre estilo de vida, sobre... O que você queria conquistar. O que eu queria conquistar, onde eu queria estar. Eu lembro que eu me imaginava morando num apartamento sozinha. Eu lembro que eu me imaginava em momentos sozinhas nesse apartamento. E às vezes me dá um estalo, eu falo, gente, eu quis isso, sabe?
Aí durante toda a minha carreira eu projetei, né, toda como que fala? Um casamento, uma festa de casamento, e eu tive a festa muito maior daquilo que eu pensava e imaginava, né? Então, assim, salário, eu cheguei a projetar e falar assim, eu quero um dia ganhar isso. Eu lembro como isso pra mim, assim, é muito forte, porque chegou um momento da minha carreira onde eu falava assim, nossa, eu quero ganhar isso. E quando o Mercado Livre fez a carta oferta, era exatamente o valor que eu falava que eu queria ganhar. Já pode se aposentar, hein? Sabe? Né? 34 anos. Mas assim, não que eu queria ganhar pra vida, que eu queria ganhar daquele momento. Qual que seria o salário hoje que eu ficaria mais contente? Ideal. Hoje, né? É claro que aí você vai, Sim, né? E você quer, né? Você vai. E então, assim, hoje, e aí dentro das ideologias, né, religiosas como um todo, eu acredito que todas elas, seja o cristianismo, o budismo, o espiritismo, né, as ideologias como um todo, elas falam de uma coisa que as pessoas ainda não entenderam, que é que a palavra tem poder, que aquilo que você projeta, ele é real, ele vai acontecer, seja através de lei da atração, né? A Bíblia, para os cristãos, ela fala o quê? Que a boca, ela pode ser de bênção ou de maldição. Sim. Então, abençoe sua vida. Se a Bíblia falar isso, é porque a tua palavra, ela tem muito poder, né? Então, eu costumo, assim, falar sempre coisas muito positivas. Eu costumo escrever muito, eu gosto muito de escrever. Então, eu coloco em escrita aquilo que eu desejo, aquilo que eu sonho. Porque eu já tive inúmeros sinais, né, de que aquela garota que sonhava, aquela adolescente, aquela jovem, aquela adulta da vida inicial de adulta, e eu agora, hoje, que eu vou colher. Uma hora vai vir, sabe? Então é uma coisa que realmente eu acredito e não imaginava desse jeito, porque eu acho que realmente a gente sempre vai... o legal do universo é isso, que você vai sempre superando. Deus surpreende. Eu adoro que tem uma figura, né, que fala... tem os seus planos e os planos de Deus, né? E os seus planos é uma flor linda, uma flor, né? E os planos de Deus é um jardim. Tem outra que é o do urso, que eu amo essa do urso, né? Não sei se vocês já viram. É uma imagem linda que me emociona, que é uma criança que tá com um ursinho. E aí Deus tá aqui, né? E ele tá com a mão atrás, com um urso enorme. E ela tá com o urso pequeno, agarrada. E aí Deus fala assim, me dá. Né? E é um urso pequenininho. E ela fala, não, eu gosto tanto. E aí ele tá aqui escondido com um urso enorme pra entregar. Então acho que é muito isso, né? Eu falo que, assim, nós temos visão de galinha, né? A gente só consegue enxergar aquilo que tá à nossa volta. E Deus, ele tem visão de águia. Ele enxerga muito além. E os planos dele, com certeza, vão ser muito melhores do que os nossos, né? É verdade, é isso. E é aquilo que eu tava falando com você, né? Chamar a existência as coisas que não existem, né? Sim. Fé. Minha primeira tatuagem, inclusive, fé. Tava vendo hoje uma publicação, se você fosse pra guerra e tivesse que levar o que tá tatuado em você. E aí eu falei, nossa, tá fácil. Nossa, eu ia levar muito amor e fé também. Temos fé. Né? Eu falei, mas gente, o que mais a gente precisa? Fé, acreditar. Bora pra guerra que a gente vai vencer, né? Então, é isso. Acho que sim, eu tenho muita fé e eu realmente não desisto. E acredito que o melhor vai vir e que a gente tá aqui pra evoluir mesmo, pra impactar a vida das pessoas. E é isso. Então, bora pra cima que... Como que você gerencia as demandas do trabalho e da maternidade? Bom, acho que a gente vai falar um pouco de novo sobre aceitar ajuda, né? Então, hoje eu tenho a sorte de ter minha mãe, que me ajuda muito. Eu tinha uma rede de apoio paga, né? Tem minha mãe agora, que é assim, uma pessoa que eu confio bastante. Então, o primeiro ponto é aceitar ajuda. Acho que esse é um grande diferencial. Eu vivia muito cansada. Então, às vezes eu chegava do trabalho, não queria brincar com o Luca, né? Não queria. E aí, de 1 ano e meio pra cá, eu entendi que eu precisava colocar exercício físico na minha vida pra eu ter mais ânimo, pra eu ter mais disposição.
Então, é difícil a fase inicial, porque você tem que tirar um horário do seu dia para você fazer atividade física, mas isso mudou muito a minha exposição com o Luca. Então, independente da hora que eu chego do trabalho, eu vou ter o meu momento com o Luca. É uma obrigação minha, assim, eu me coloquei como algo... E aí eu pergunto pra ele o que ele quer fazer, né? Então, a gente vai assistir filme, ele escolhe assistir filme, ele pede pra eu ler livro, então sempre antes de dormir ele pede pra ler livro. E assim, às vezes eu tô muito cansada, mas vamos ler o livro, porque é o nosso momento, aquilo vai ficar na memória dele. Mas tudo de forma muito leve, muito tranquila, né? Então assim, foram rotinas que eu fui criando e que eu fui me adaptando a elas e entendendo que era o ideal. Final de semana, a gente vai ficar junto, a gente vai priorizar, a gente vai se curtir, né? Mas se eu tiver também algum outro compromisso que não caiba ao Luca, tá tudo bem também. Porque durante a semana a gente tá ali se conectando e criando. Tem um ponto pra mim que é muito importante, que é o levar à escola. Então, eu não crio muitos conflitos na minha vida, sabe? Então, por exemplo, se eu moro numa região, eu procuro trabalhar próximo, se der tudo certo, né? Então, eu fiz essa movimentação de carreira, fui morar em Osasco, trabalhar em Osasco, pra estar ali mais perto. E coloco o Luca numa escola em Osasco, né? Eu vejo às vezes que algumas mães se complicam demais. Ah, não, mas eu quero tanto aquela escola. Gente, não. Né? Escolhe. Tem que ser mais prático, Vamos ser prático, exatamente. Aí eu sou muito prática. Então, assim, eu priorizo muito o levar na escola e o buscar na escola. Né? Então, dentro da minha semana, e aí eu fecho a minha agenda, todo mundo do trabalho sabe que é a hora de levar o Luca na escola, todo mundo sabe que é a hora de buscar o Luca na escola. Eu não escondo ser mãe, eu não escondo as vulnerabilidades da maternidade. Eu não tenho problema nenhum em expor o meu filho, em falar, gente, agora eu preciso parar e ir. Então, assim, eu organizo a minha agenda e a minha semana para eu poder buscar o Luca, para eu poder levar o Luca, porque é uma das grandes lembranças mais afetivas que eu tenho do meu pai. De levar e buscar na escola. Então é uma coisa que pra mim é importante. Você sabe que vai fazer diferença. Exato. Mas assim, gente, praticidade, tudo perto, né? Pedindo ajuda no próprio trabalho. Vou precisar sair, você consegue cobrir essa reunião? Não consigo essa reunião. A gente pode mudar o horário de uma reunião ou outra. Então é você realmente não ficar se dividindo, sabe? É você englobar a vida mesmo e falar, vamos lá, o que eu consigo fazer dentro do que eu tenho disponível aqui hoje, né? Pri, dentro assim, né, de toda a sua trajetória, tanto pessoal quanto profissional, a gente sabe que tem altos e baixos, tem momentos que a gente tá muito bem e tem momentos que a gente não está tão bem assim. Qual que foi a maior lição que você tirou desses momentos de altos e baixos? Eu tive vários, assim, né? Eu tive... Em 2017, eu tive um princípio de depressão, né? Por uma situação do trabalho mesmo. Eu senti uma rejeição muito forte do trabalho, assim. Eu tive um problema muito sério no trabalho. E aquilo me fez cair numa depressão muito profunda, porque, de novo, lembra que o meu legado tá muito relacionado a deixar uma marca positiva, né? A ser admirada e tudo. E aí, quando eu cheguei naquela situação que eu me vi totalmente o contrário, né? Talvez ali até para perder meu emprego e etc., eu realmente fiquei muito mal. Depois, eu vou contar os altos e baixos. Depois, quando eu fui promovida, e aí eu volto de licença já com cargo de gestão. E aí você volta de licença com cargo de gestão, começando a pandemia. Nossa. Né? Porque eu voltei de licença maternidade em janeiro, fevereiro, pandemia, 27 lá de fevereiro, né? E o primeiro caso foi no prédio que eu trabalhava. Então, fechou o prédio antes de fechar a cidade. A gente parou de trabalhar uns 20, 25 dias antes. E eu com gestão, então eu mudei totalmente. Eu era muito operacional, eu saio do operacional e vou pra gestão. E ali eu tive um apagão, bati o carro, tive um estirão, né, na cervical, que até hoje eu tenho um deslizamento na C5, por conta dessa... Eu simplesmente tive um apagão e eu bati atrás de um ônibus parado, assim, né, deu PT no carro, deu perda total. E ali eu entrei de novo numa profunda sensação de não estou dando conta, meu trabalho não tá bom, e era sempre muito focado, né, a questão
trabalho. E depois, quando no próprio Mercado Livre, o Mercado Livre é uma coisa assim louca, não existe benchmark para Mercado Livre. É uma empresa que cresceu absurdamente, né? A gente tem mais de 80 mil colaboradores, vai chegar a 100 mil no ano que vem. Nossa. É uma empresa que, assim, foi crescendo e todo mundo tendo que se movimentar. Então, assim, era muito diferente, que eu vinha de algo muito estruturado. E o primeiro ano de Mercado Livre foi muito difícil, mas muito difícil, porque sempre aquela sensação de eu não estou dando conta, eu não estou dando conta, eu não estou dando conta. Bom, nas 3 situações, eu procurei ajuda psicológica, nas 3, e eu comecei a fazer realmente um processo de que eu entendi que, na verdade, não eram as circunstâncias, né? Era como eu me posicionava diante delas. Então, eu sempre me colocava num papel de vítima, né? De inferioridade, de sensação de rejeição, de incapacidade. Então, qualquer coisa que acontecia, eu achava que eu era muito má, que eu era muito ruim, que eu tava fazendo tudo errado. Quando eu entendi isso, aí parece que a mente abriu. Só que eu precisei buscar muito autoconhecimento, muita terapia. Por isso eu falo, gente, a gente precisa fazer terapia. A nossa geração é uma geração que precisa buscar. A gente de fato, né? Porque assim, os nossos pais, eles não tiveram tempo de falar sobre isso. Eles só tinham tempo de encontrar estabilidade, né? E aí, trabalho e estabilidade, porque assim, eu preciso garantir que minha família tenha um lar, né? Não posso mais perder dinheiro igual o Collor fez. Então, assim, é uma geração que sempre buscou só isso. Aí vem pra gente, né? Que chega e sofre. Então, assim, o grande aprendizado foi, primeiro, me aceitar como eu sou, saber que eu não sou super heroína, que eu vou errar, que tá tudo bem errar, que eu vou ter que me reinventar, que não dá pra ficar fazendo as mesmas coisas sempre, que as mesmas atitudes geram os mesmos resultados. Então você vê que eu vivi um looping de 3 situações idênticas em anos diferentes da vida, em situações momentos diferentes da vida, né? Então o start era sempre trabalho e eu sempre me colocava num lugar de assim, eu sou muito ruim, sabe? Cobrança, e aí, né? Oi? Cobrança. Excessiva, né? E querer controlar o ambiente, sempre você quer controlar o ambiente. Então, como que eu consegui sair? Foi com muita ajuda, de fato, muito autoconhecimento. Nunca vou deixar de falar que a espiritualidade também sempre me ajudou, então eu busquei muito, pedi muito. E aí eu acho que esse foi o grande insight, assim. Não duvido que eu vou viver outros momentos de baixa, né? Agora eu me sinto muito bem. Não duvido que vão vir outros momentos de baixa, mas eu acredito que a Priscila ela vai estar muito mais preparada e vai falar assim, epa, não vem não. Aqui não. A síndrome da impostora foi só no passado, né? Agora não tanto mais, mas acho que é isso. Mas o interessante é isso, né? Que teve que se passar pra hoje você ter essa cabeça, pra você pensar e falar assim, não, se vier novamente, que assim, espero que não venha, mas pode vir. Pode vir. Eu já estou preparada pra falar que não. Vou Sim. procurar ajuda pra cá, porque eu sei que aqui funciona e assim vai. Exato. Muito legal. Exato. Muito importante a terapia, né? Gente, terapia coach, é vida. Eu falo que a gente entender realmente o porquê que nós somos de alguma forma, assim. Tem muitas coisas que vêm da infância, a gente não tem noção, né? Eu tenho dificuldade de terapia, assim, né? Quando minha mãe faleceu, os médicos pediram, vai fazer terapia, porque eu fiquei com ela, né? Até ela morrer, assim, eu estava com ela. E aquilo foi algo que ficou muito forte pra mim. E aí os médicos, vamos fazer terapia, vamos lá. E sempre que eu começava a fazer, eu tinha essa dificuldade, sabe? A dificuldade de falar, de me abrir, assim. Mas eu entendo que é necessário. Que é eu acho que talvez o legal também é você descobrir outras coisas também. Então, assim, eu descobri, por exemplo, a meditação, né? Eu descobri os livros. Eu sempre gostei de ler. Era o meu entretenimento dos meus 10 aos meus 18 anos. Foi muita leitura. Eu sempre li muito, eu sempre gostei de ler. Depois a gente perde isso, né? E aí agora eu resgatei muito leitura, mas leitura de autoajuda mesmo, sabe? Temas de psicologia um pouco mais profundo, assim. Então, eu comecei a resgatar.
Então, acho que vão sendo caminhos que vai também te ajudando, mas o falar, né, e o se escutar e ter alguém com um preparo científico, né, pra te falar assim, sabia que isso é isso? Isso é isso? É. Sabe? Sabia que você tem que perdoar? Sabia que você tem que se liberar? Sabia que você tem que ressignificar? Né? E eu acho que realmente a terapia, ela vem... e ela vem no momento certo também, Cris, assim, eu acho que a terapia, você escolhe, mas ela tem que te escolher também, sabe? A gente tem que estar aberto, a gente tem que estar preparado pra receber. Senão não faz efeito. Porque senão não vai fazer efeito, não vai fazer não faz sentido, né? Então, eu acredito muito que até nesses momentos a espiritualidade nos guia. Não é tudo que a gente tá pronto pra receber agora, não é tudo que a gente tá pronto pra saber, pra ter conhecimento. Às vezes até piora, né? Você conhecer algumas coisas que você não tá pronto pra receber. Mas assim, se eu puder falar, tente mais uma vez. Não abandone. Não abandone, fuja da tente mais terapia. uma vez. E o que você mudaria na sua trajetória? Você mudaria alguma coisa? Ah, com certeza. A necessidade de controlar tudo, né? Como eu vivi algumas situações na infância, juventude, onde eu precisei me autoproteger. Então, eu me tornei uma Priscila, assim, nos meus primeiros anos, talvez ali, quando eu comecei a ir pro ambiente de trabalho inicialmente, muito reativa, achava que tudo era sobre mim, que todo mundo estava muito melindrosa, né? Então, eu acho que eu teria, se eu pudesse mudar, eu teria sido um pouco mais leve, sabe? Sobre as coisas, sobre as situações da vida e não ter cobrado tanta perfeição e agradar a todo mundo e aos outros, sendo que eu só tinha 18, 19, 20 anos. Mas era o processo, né? Era, precisava mas de passar, assim, né? Tinha que passar, né? Acho que ainda existe esses resquícios de você querer agradar, de você querer ser... de você não querer errar, de você querer controlar o ambiente, mas, de novo, é o autoconhecimento. Quando você sabe que você tem essa característica, quando você se vê fazendo, você... Ainda bem que você descobriu muito cedo, né? Porque tem pessoas que passam a vida inteira E e não não descobrem, descobrem. né? É verdade. E assim, pra gente finalizar, qual o conselho que você daria pras mulheres que estão começando agora, né? Nesse equilibrar de pratos? Profissional, maternidade, casamento, divórcio, enfim, o que você falaria? Primeiro, não esqueça que você é um ser humano, assim, né? Que você é um espírito que veio para essa terra e a sua missão, ela é só sua. Então, as pessoas que estão ao seu redor, elas vêm para complementar, para te ajudar a evoluir, para chegar num lugar, independente do que você acredite, né? Dentro de qualquer ideologia religiosa. Mas, assim, pense sempre em você primeiro, sabe? Se priorize, se cuide, cuide da sua saúde física, da sua saúde mental, da sua saúde espiritual. Nós somos 3, né? Então, físico, corpo, alma e espírito. Então, assim, acho que olhe pra isso. É muito importante. Quanto antes a gente entender. Não queira ser heroína. Divida os pratos, divida as suas tarefas. Então, se você for casada, divida com o seu marido. Ele é super capaz de trocar a fralda do seu filho. De ministrar a Novalgina, né? De colocar ele pra dormir. Então, assim, permita, e não somente ele, mas a sua família, os seus amigos, quem quiser te ajudar, aceite ajuda. Nós não somos uma ilha. Nós necessitamos um dos outros. Não adianta. A gente precisa. Então, assim, quanto antes você aceitar que você não tem que fazer tudo sozinha, que você não vai ser heroína, você não vai salvar, você vai errar, e que você se prioriza, é como se do nada as coisas começassem a tudo se encaixar, sabe? Então, eu queria ter talvez entendido isso um pouco antes, mas hoje eu acho que esse entendimento e esse autoconhecimento é o que faz a minha vida talvez ser um pouco mais leve. Não que não tenham dificuldades, elas aparecem o tempo inteiro. Certeza. Não tô aqui romantizando nada, gente, pelo amor de Deus. Elas são difíceis, mas eu acho que se você conseguir entender que assim, deixa todo mundo me ajudar, eu não vou ser... Você conseguiu deixar um pouquinho guardada a sua capa de super heroína, né? Exatamente, eu não preciso ser a super mulher. A super mulher.
tem uma situação assim na minha casa, e isso, gente, assim, a gente tá falando de hoje, tá? Mas há 6 meses atrás eu tava surtando porque não passava uma roupa do jeito que eu queria, né? Não, então eu que tenho que passar roupa. Nesse nível já, de passar roupa. Não, a roupa eu que vou passar. E aí eu falei, mas por que tem que ser do meu jeito? Então é você se questionar, né? Por que tem que guardar? Eu lembro, assim, tem coisas na minha casa, tô falando de coisa de dona de casa, não sei se vocês têm isso, né? Ah, por que tem que usar esse garfo é pra isso, essa faca é pra isso, né? A gente tem, nós somos mulheres, a gente gosta das coisas, mas tá tudo bem. Perfeccionismo, sabe? né? É o perfeccionismo, é querer controlar até a faca e o garfo e a cor do copo, né? Então, assim, vai soltando, sabe? Porque parece uma coisa pequena, mas você solta, é uma menos. Respira, né? Né? E aí você vai se aliviando, porque as dores vão vir, as dificuldades elas vão vir, e quanto mais cheio de situações que você podia ter deixado pra trás você estiver, talvez você não consiga agir tão bem, se sair tão bem diante E da... tudo isso do gera problema. ansiedade, gera câncer, depressão, né? Só Exatamente, problemas. síndrome do pânico, insônia, né? Então no final Cabelo do dia... branco. Cabelo branco, exatamente, ruga. Então, assim, acho que eu sei que não é fácil, eu sei que quando a gente fala parece que seja, né? Mas assim, que a gente busque o autoconhecimento, sabe? No caminho que a gente entender que for melhor pra nós, né? E alimente seu espiritual, né? Evolua como espírito, evolua como pessoa, entenda teu propósito, entenda por que você tá aqui, qual que é o impacto que você vai exercer na vida da tua família, dos teus amigos, por que você se conecta com algumas pessoas, né? Deixa pra trás pessoas que não fazem mais sentido. A gente tem um problema, às vezes, de deixar pra trás, Aquela né? dependência emocional. Tá tudo bem, gente. A gente vive algumas fases da vida, já cumpriu o propósito, bora pro próximo. A gente tem muita coisa pra evoluir aqui. Então, assim, as pessoas mudam, né? Aquela amizade de 15 anos atrás, talvez hoje ela não faça mais sentido. E tá tudo bem, hoje ela só te machuca, E não é que a pessoa é ruim ou que você é ruim, é só que não faz mais sentido. Os momentos são diferentes pra ambos. E a vida que segue. A vida segue. Eu falo que a vida é como uma viagem de trem, né? Então, algumas pessoas elas vão descendo nas estações, né? Não é todo mundo que vai chegar até o final Até da o viagem final. com você. É verdade. Né? É isso. E é isso, Pri, muito obrigada por Ai, você gente, ter aceitado obrigada a vocês. esse convite, por você estar aqui hoje, ter compartilhado um pouco da sua história com a gente. Obrigada a vocês. Muito obrigada de verdade. Muito bom. Foi um muito prazer, viu, conhecê-la. Não, foi Obrigada, maravilhoso. espero também. que você volte outras vezes pra compartilhar, Vamos. porque tem muita coisa aí que... Tem muita Ainda ficou. caixinha. Essa primeira caixa que a gente abriu Só uma parte, né? falando de maternidade profissional, enfim. Mas nós somos tão amplas, né? E eu sei que tem muita coisa aí que a gente pode conversar ainda muito, que vai muito tempo. Muito bom, pessoal. Mas Obrigada, muito meninas. obrigada. Nós que agradecemos. Gente, para finalizar, né? Não esqueçam de seguir as redes sociais da Maria, que é @maquiei-e-gostei, é a nossa patrocinadora no Instagram. Siga também o nosso perfil, que é @desaltopod. Lembrando novamente para curtir, para comentar, para dizer quais são as expectativas que foram criadas em relação ao podcast, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para ficarem atentos às novidades. E é isso, muito obrigada e até uma próxima. Até!